Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Seu coração está aqui? Amém? É muito importante que seu coração esteja aqui. Não esteja apenas seu corpo. Não esteja apenas seu corpo, mas que seu coração esteja aqui também disponível para ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. A maioria dos salmos, eles têm um contexto, tá? A maioria dos salmos tem um contexto. Como assim, pastor? O contexto do salmo geralmente é uma situação. O contexto do salmo geralmente é uma ministração, algo que Deus ministrou ao coração, ou uma situação que está registrada na Bíblia. Esse Salmo 51 é uma situação que está registrada na Bíblia. É a resposta de Davi ao que aconteceu ali no capítulo 11 de 2 Samuel, ao que foi ministrado também ao coração dele no capítulo 12 de 2 Samuel. É o que Davi orou a Deus. É uma oração que foi registrada. É uma canção que foi composta, uma poesia, com esse intuito de ser uma oração de quebrantamento. Amém? Então, para a gente entender qual assunto, qual tema, qual contexto do Salmo 51, que aliás é um salmo muito bonito. É ou não é? É um salmo muito bonito. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, não tira de mim o teu Espírito Santo. É uma oração muito sincera, pura, bonita. É uma oração que, se não falhar a memória, lá um pouquinho para frente, vai dizer que Deus ele se agrada de um coração quebrantado. Deus não despreza um coração quebrantado. Essas são as frases, né, que a gente vê no Salmo 51. Mas o contexto do Salmo 51, irmão, que está registrado aqui em 2 Samuel, é um tempo negro da história de Davi. É um tempo assim muito ruim, difícil da história de Davi. Amém? É o tempo onde a Bíblia registra que Davi, ele não apenas cometeu um adultério, mas também ele cometeu um assassinato. Porque Davi, ele possuiu uma mulher chamada Betseba, que era esposa de um soldado muito fiel a Davi, que era Urias. E não apenas ele fez isso, ele cometeu esse crime, essa desonra de possuir essa mulher, sabendo que era esposa do seu soldado. Davi, além disso, depois de um tempo que a mulher manda uma notícia dizendo: Davi, engravidei. Davi, ele tenta consertar, né? E o que ele faz? Ele manda trazer Urias do campo de batalha. Ele chama Urias para perguntar: e aí, Urias, como é que está a batalha e tudo mais? E dá bebida para Urias e fala assim: vai para casa, vai descansar. Porque na cabeça de Davi, se Urias fosse para casa, ele ia ter relações com sua mulher, e aí todo mundo ia perceber e entender que o filho era de Urias, não era filho de Davi. Mas para azar de Davi, Urias não vai para casa. Ele tenta uma segunda vez, Urias não vai para casa, ele fica ali na cercaninha do palácio real. Então Davi tem uma ideia que é pior do que tentar dar um outro pai ao filho que é dele. Ele escreve uma carta para o comandante, e nessa carta está escrito que é para deixar Urias na frente de batalha, sozinho, para que ele morresse na batalha. E aí Urias vai com seu decreto de morte na mão, irmão, entrega ao capitão, o comandante, e a justificativa é: a espada mata um, a espada mata outro, como quem diz, faz isso aí porque um morrendo, não tem nada, é só mais um morrendo. Mas era um homem fiel, mas era um homem que não foi para casa porque ele não achava justo ir para casa descansar enquanto seus irmãos e amigos estavam ali na pelejando. Acontece que Urias morre. Mas, irmãos, a pergunta é: por que isso aconteceu? Grava isso no teu coração. Pecado tem contexto. Vamos repetir para ficar legal? 1, 2, 3.
Pecado tem contexto. Como? Ficou forte, não foi, irmão? Bonito. Aleluia, surpreendeu. Pecado tem contexto. Muitos pecados da vida do homem e da mulher de Deus, irmãos, eles começam numa linha lógica, numa construção. E qual foi a construção do pecado de Davi? Se você ler 2 Samuel, no finalzinho do capítulo 12, e os primeiros versículos do capítulo 1, você vai entender uma coisa. Deus deu muitas vitórias para Davi. Deus deu muitas. E aí nessas vitórias, eles foram vencendo os inimigos. Chegou a um ponto, irmão, que Davi conquistou uma amplitude muito grande do seu reino. E aí a Bíblia vai dizer no finalzinho do capítulo 12, que Davi, ele conseguiu um tempo de paz. Um tempo de... E aí o capítulo 11 começa assim, ó. Tendo decorrido um ano, depois de um ano, que Davi venceu, que o reino se estabeleceu, que as guerras acabaram, depois de um ano, aí vem o tempo da queda de Davi. Irmão, presta atenção aqui. Eu só percebi isso hoje quando eu estava aqui na igreja. Quem estava quarta-feira aqui, viu que o tema da mensagem, o começo da mensagem foi as coisas que acontecem depois das guerras. Você lembra disso? Depois da batalha, depois da guerra. E quando eu estava aqui, o Senhor falou no meu coração, mais uma situação que acontece depois que a guerra acaba. Quando a paz começa. Então, amados, Deus está falando repetidamente para você. Protege o teu coração. Depois das guerras, protege o teu coração. Depois da vitória, protege o teu coração. Depois que o inimigo caiu no chão, proteja o seu coração. Ah, passou a situação complicada, passou, pastor. Guarda teu coração. A situação difícil que eu enfrentei, graças a Deus, passou. Guarde o seu coração. Amém? Melissa quer pregar comigo. Aqui tem uma coisa muito interessante. Porque no versículo 1 diz assim, ó. Depois de um ano dessa paz que Davi começou a ter, Davi teve um ano para descansar. Davi teve um ano para ficar tranquilo. Davi teve um ano para curtir o seu reinado. Mas aí chegou um tempo que bem provavelmente é quando o inverno passou. Porque o inverno de Israel, daquelas regiões ali, pode vir com uma severidade muito grande, a ponto de ter neve. E aí provavelmente depois que passa o inverno, passa aquele tempo frio, o que acontece? Os reis começam a sair para a guerra. O texto do capítulo 11 de 2 Samuel, no versículo 1, deixa eu ver se é isso mesmo, aleluia, glória a Deus. Eita glória. Isso mesmo. Aconteceu no tempo em que os reis saem para a guerra. Os reis saem para a guerra. É tipo assim, irmão, ninguém podia sair naquele inverno. Aí daqui a pouco vem um tempo mais ameno. E aí começam a tentar resolver as questões políticas, de território. E começam as guerras. E aí a Bíblia vai dizer, chegou o tempo dos reis irem para a guerra. Eu pergunto para você, Davi nessa época era o quê? Rei. Davi era o que nessa época? Rei. E se Davi é rei, e chegou o tempo dos reis irem para a guerra, era para Davi fazer o quê, irmão? Se levanta, vai para a guerra. Só que Davi decide não ir para a guerra. Ele fala, não vou não. Vou mandar o comandante, que nesse tempo era Joabe, vou mandar Joabe na minha frente. O exército é bom, e era bom mesmo. Os valentes de Davi eram homens espetaculares, homens que venciam um só, vencia mais de 100, e ele deixou lá. E quando ele deixou lá, irmão,
o comandante ir para a guerra e ele não foi, ele vai sair na frente do palácio dele, que era mais elevado do que as casas das pessoas, e de lá de cima ele vai ver uma mulher tomando um banho, sem roupa. E aí o processo é assim, eu te falei, o pecado tem contexto, o pecado tem. Davi era para ir para a guerra, não foi. Davi passa a ver. Era para parar aí, né, irmão? Mas Davi não parou. Opa, não. Davi continua vendo. Se ele continuou vendo, agora não é mais ver, agora é desejar. Irmão, agora é um desejo avassalador no coração de Davi. E desse desejo avassalador, a Bíblia mostra que Davi agora manda alguém trazer essa mulher. Irmão, de não sair para a guerra, de ficar olhando e conseguir ver a mulher tomando banho, permanecer olhando, desejar aquela mulher, chamar aquela mulher, dá tempo de pensar muita coisa. Só que Davi foi se deixando levar pelo contexto do pecado. E aí acontece justamente o que eu falei para você, que narrei mais para trás que aconteceu. Davi comete o adultério, comete assassinato, e isso vai marcar a história de Davi. Na conta que eu consigo fazer aqui rapidinho, só por causa disso, Deus permite que 1, 2, 3 filhos de Davi sejam mortos e uma filha seja estuprada. Olha o prejuízo. Se tiver mais aí me ajuda aqui. Só por causa disso. Deus é o Deus que perdoa pecado, como ele falou com Davi. Davi, eu te perdoei. Mas a consequência, meu irmão, a consequência bagunça a nossa vida. E por que isso aconteceu, pastor? Simples. Porque Davi tinha um chamado. Vai para a guerra porque tu é rei. Ele deixou de fazer o que era para ele fazer. Guarda isso aqui no teu coração. Deus tem um propósito na sua vida. Fugir do propósito de Deus na sua vida vai te levar para um lugar de vulnerabilidade. Porque quando você está no propósito, quando você está na caminhada, o propósito te protege. Repita comigo: o propósito me protege. Protege a sua vida, protege o seu coração. Quando você está no propósito, irmão, você não tem tempo de ver o que não é para ver. O teu coração é blindado de sentir o que não é para estar sentindo. As tuas mãos são protegidas de fazer o que não é para fazer. Tem um pastor que ele já falou isso há muitos anos atrás. Ele falou assim: ó, irmão, eu estou tão ocupado na obra de Deus que não dá tempo nem de pecar. Estou tão ocupado na obra de Deus que não dá tempo de pecar. Não dá tempo no sentido de cronológico. É que ele está focado no propósito que ele foi chamado para fazer. Esteja focado no propósito de Deus na sua vida. O diabo não vai te derrubar. Mas se você começar a falar assim: depois eu faço. Depois, nesse depois, os teus olhos passam a caminhar em coisas que não era para estar caminhando. Era para Davi estar vendo homem com espada na frente dele, ele está pelejando. Agora ele está vendo mulher tomando banho. Era para ele estar atento ali, né? Mas agora ele estava atraído. Uma coisa é verdade, irmão. Quando você está muito entregue ao chamado que Deus tem na sua vida, o seu coração é diferente. A guerra que nós temos contra a nossa carne, ela se torna muito mais leve. É difícil lutar contra a carne quando você não está dando lugar ao Espírito Santo. Mas quando você está dando lugar ao Espírito Santo, meu irmão, você vai caminhando, você vai marchando. E o inimigo que vai sendo derrubado. Quem está entendendo diz amém. Guarda isso aqui no seu coração. O pecado tem contexto. E o contexto bom do pecado é quando você deixa de lado o teu propósito. Deus me deu um chamado, Deus me deu uma visão. Depois. Não, Deus está dizendo para você: o tempo é hoje.
O tempo é agora. Se levanta. Ah, depois eu vou orar mais. Depois eu vou me comprometer mais. Depois eu vou servir mais. Depois não, irmão. O tempo é agora. Porque se você deixar para depois, o diabo vai seduzir teus olhos. Tem muita gente que se afastou, desviou, está caído espiritualmente. Por quê? Porque deixou de se envolver no propósito de Deus. Tem muita gente que está reparando muita coisa que está errada na igreja tal, fulano de tal, olhando para tudo que é canto e decepcionando a cada dia, frustrando o coração com a igreja, com o ministério. Mas por que você está olhando para isso? Você está olhando para isso porque você não está entregue ao propósito. Amém? Ô irmão, na igreja eu já vi muita coisa, irmão. Eu já vi. Sabe aquele meme que fala assim, meu filho, tu vai ver coisa. Eu já vi muita coisa, irmão. Como pastor, eu já vi muita coisa. Saindo para os ministérios, eu já vi muita coisa. Mas eu amo igreja, eu amo a palavra, eu amo pregar. Por quê, irmão? É caminhar no propósito. Quem está entendendo? E o propósito de Davi era rei, ir para a guerra. O meu é pregar e ser pastor. E o teu? Desenvolva. Deus está te chamando hoje para desenvolver um chamado de Deus na sua vida. Eu falo isso aqui direto, nem todo chamado tem a ver com microfone. Na verdade, talvez os mais preciosos não tenham a ver com microfone. Mas uma coisa é certa, é bom ser instrumento de Deus. Quando eu não sou instrumento de Deus, eu vou ser instrumento do diabo para tropeço de alguém. Da glória a Deus vai me ajudar. E é interessante uma coisa, Sabe o que é? É que o pecado tem contexto e o pecado tem poder de cegar. Repita comigo, o pecado tem poder de cegar. Davi estava tão entregue, irmão, aquele sentimento, sabe? Tão entregue, Betseba, o adultério, tentar resolver, está resolvido. Parece que você vê um outro homem, não é mais aquele homem segundo o coração de Deus. Não é mais aquele homem que amava a presença de Deus. Parece. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus pela bateria que tem aqui. Ele estava tão entregue, irmão, aquele sentimento, aquele pecado, aquela paixão por Betseba, aquela sensação que ele teve, que Davi estava cego. Eu acho maravilhoso porque o pecado cega, mas a palavra lança luz. A palavra é lâmpada, a palavra ilumina, a palavra mostra. É por isso, irmão, que quando você está no pecado, o diabo não quer que você escute pregação. O diabo não quer que ninguém pregue para você, porque você vai estar cego nos teus desejos. Aí bate na porta de Davi, um amigo profeta, Natan. Eu tenho uma mensagem para você, Davi. Irmão, olha que história. Qualquer um normal falava assim, já entendi. Natan fala assim, tinha um homem rico, que tinha tudo. Aí chegou um visitante na casa do homem rico. O homem rico mandou pegar a cordeira de um homem pobre, que só tinha uma, que ele cuidava como se fosse a sua filha. Aí o homem rico vai lá, manda pegar a cordeira do homem pobre, aquele animal, mata aquele animal e dá de comer para o seu visitante. Aí Davi fica com raiva. Davi, esse homem tem que morrer. Como é que pode pegar a cordeira do homem? Ele tinha um bocado, ele tinha o que ele quisesse. Aí Natan aponta o dedo, fala, esse cara é você. Esse homem é você. Foi você o homem que tirou a cordeira de um homem pobre.
Foi você, Davi, é você o culpado. É interessante que tem muita gente que é assim, sabia? Tem muita gente que está mergulhada no pecado, mas está com o dedo duro apontando para as pessoas. Tem que morrer, tem que disciplinar, vai para o inferno. Mas ela esquece que ela tem pecado na vida dela. E aqui está uma diferença muito grande de Davi para muitas pessoas. Sabe qual é, irmão? Davi quebranta. Repita comigo, Davi quebranta. Quando o profeta aponta o dedo, ele não é que nem Acabe, ele não é que nem Herodes, que manda matar o profeta. Ele quebranta, ele diz, você está certo. Esse homem sou eu mesmo. Ô irmão, Deus, ele trata com intimidade os sinceros de coração. Às vezes a gente mira, presta atenção nisso aqui, às vezes a gente mira uma perfeição que muitas vezes a gente não consegue alcançar. Mas não sabendo que nós conseguimos alcançar, a gente cria uma imagem que não existe. E aí a gente endurece. Quando a gente cria essa imagem que não existe, nós mesmos nos convencemos que isso é real. Aí a gente vira um religioso, cheio de pecados, mas duro, cheio de justificativas. Deus espera que a gente seja pessoas quebrantadas. Que quando a palavra dele vem e bate, a gente diz, Deus, essa pessoa sou eu, tem misericórdia de mim. Quando a palavra vem e confronta, você não tente mudar o argumento, você não tente trocar as coisas, não. Você se humilhe. Deus está perto de quem é sincero de coração. Amém? E aí quando Natan fala, Davi fala, não, sou eu. E aí que vem o Salmo 51. Se você ler agora, depois de toda essa história que eu contei, você vai ver que faz todo sentido. Porque a pergunta é, o que eu faço agora, Deus? Depois que eu fiz tudo isso, como é que vai ser daqui para frente? E aqui no Salmo 51, o salmista mostra o seu coração. E é esse coração que eu e você nós temos que ter para andar na presença de Deus. Ele começa pedindo uma coisa. Qual o primeiro pedido, irmão, do Salmo 51, versículo 1? Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi sabe de uma coisa, irmão, ele entendeu uma coisa, ele é o culpado, mas ele entende outra verdade. Deus tem algo em abundância no coração dele, misericórdia. Eu vou repetir isso, Deus tem algo abundante no coração dele, misericórdia. Você não precisa que Deus tenha pena de você, mas você precisa todo dia que Deus tenha misericórdia de você, amém? E a Bíblia diz uma notícia boa para mim e para você, que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Se você buscar essa misericórdia te alcança. O diabo quer que você endureça para ele te manter na acusação. O diabo te mantém na acusação e te destrói na acusação. Quando você se quebranta, você vai para Deus, pedindo uma coisa, misericórdia. E sabe o que acontece? Você encontra. Por que você encontra? Porque se você está vivo, se você fez tão terrível, porque o que Davi fez foi terrível, sim ou não? Um adultério, um conluio ali para tentar esconder, não reconhecer o filho dele, daqui a pouco embebeda alguém, daqui a pouco manda assassinar essa pessoa, o sangue está na mão dele, a culpa é dele. Então temos um adúltero e um assassino, mas é um adúltero e um assassino quebrantado, que reconhece e que busca a misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã, guarda isso no teu coração, que você honre a Deus com a sua vida todo dia,
Que você honre ao Senhor com a tua vida, que você honre o nome da igreja, que você honre os seus irmãos, a sua comunidade de fé todo dia. Mas se por acaso um dia você cair, recorra à misericórdia de Deus. Se humilhe e deixe com que o teu quebrantamento seja muito mais gritante do que foi o teu pecado. Amém? Porque o quebrantamento que Davi aqui, irmão, é isso aqui: Deus, eu estou aqui, eu preciso da tua misericórdia, e eu preciso que o Senhor me lave, eu preciso que o Senhor me purifique, eu preciso que o Senhor me restaure. Tem restauração de Deus para a sua vida. Eu acho que essa é a raiva do diabo, sabe, irmão? Porque ele faz de tudo para um crente cair, ele faz de tudo para alguém tropeçar. Mas ele sabe que quando o coração sincero se aproxima de Deus, pedindo transformação, misericórdia, Deus é rico em misericórdia e Deus perdoa. E o perdão de Deus é diferente do nosso. Eu lembro que quando eu sempre que eu prego sobre perdão, eu falo sobre o nosso coração. Qual é o nosso coração? Você tem um amigo que você gosta tanto, uma amiga que você gosta tanto, tem moral de chegar na tua sala, sentar no teu sofá, pegar o controle remoto, tem moral de abrir a geladeira, pegar uma água na geladeira. Tem moral quem faz isso na nossa casa, né, irmão? É ou não é? Aí um dia você descobre que essa pessoa está lhe traindo, está falando mal de você, está sendo falsa. Aí você descobre, fica triste, fica jururu, blá 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 e tudo mais. Daqui a pouco o Espírito Santo fala com você: perdoa, perdoa. Aí você, como bom crente, faz o quê? Eita. Oxi. O Espírito Santo está falando, irmão: perdoa, perdoa. Você faz o quê? Perdoa. Eu perguntei: você faz o quê? Cri, cri, cri. Eu falei: os coração tá duro. Você perdoa. Aí eu pergunto para você: mas a pessoa vai para o teu sofá de novo? Mas ela vai pegar o controle de novo? Vai abrir a geladeira? Não vai. Isso é o coração do homem. O coração de Deus é: filho, vai ter consequência. Mas o acesso, a comunhão, a intimidade, pode entrar. Senta no sofá. Está com sede? Pode ir na minha casa e abrir a geladeira. Esse é o coração de Deus. Quem está me entendendo? Eu encerro aqui essa mensagem dizendo para você o seguinte: Davi, ele tinha muita coisa para perder, porque chega tempo na nossa vida, irmão, que a gente vai conquistando coisas. E Davi conquistou coisas aqui que ele esperou pelo menos, se não falha a minha memória, 15 anos. Para ter. Se não foi 15, me perdoa, mas eu acho que foi. Perseguindo, com a promessa do trono, com a promessa do reino, até que aconteceu. Deus deu a ele um reino, Deus deu a ele um trono, Deus deu a ele um nome, Deus deu a ele riquezas. Davi era muito rico. Só perdia para Salomão, seu filho. Mas aí, diante de tudo, eu acho maravilhoso, maravilhoso demais, irmãos. As duas coisas que Davi pede para Deus aqui, versículo 10, versículo 11: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus, muda meu coração. O Senhor é aquele que cria as coisas do nada. Então cria em mim um coração puro, porque esse aqui não presta mais. Cria dentro de mim um coração puro. Deus pode criar dentro de você um coração novo. Renova dentro de mim um espírito reto. Tem tradução que está um espírito inabalável. Eu não quero ficar frágil, não quero cair de novo. E aí, para encerrar, Davi, ele faz o pedido. O medo que Davi tinha de perder está aqui. Não me lances fora da tua presença. Não tire de mim o teu Espírito Santo. Isso parece simples, muitas vezes, para a gente que tem pouco.
Mas para quem tem um trono, os servos que quer, a comida que quer, a casa que quer. Para quem tem muita coisa a perder, essa pessoa fala assim: ó Deus, o que eu não quero perder é o Espírito Santo. Eu não quero perder. Pergunta é: Deus escutou essa oração de Davi? Escutou. Sabe por que Deus escutou? Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. E quem está escrevendo o salmo que está na Bíblia? Davi. Então Deus não tirou dele o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você: guarda no teu coração, no nome de Jesus. Você pode perder tudo, você só não pode perder a presença de Deus na sua vida. Você só não pode perder a presença do Espírito Santo na sua vida. Sem o Espírito Santo não vai, não dá, sem a presença de Deus. E Davi está com medo de perder a presença, o Espírito Santo, por causa do pecado. E tem muita gente hoje que perdeu a presença do Espírito Santo, não foi por causa do pecado, foi porque se seduziu com as coisas que a vida dá. Era crente, buscava a presença, buscava a unção, desejava a presença de Deus, vinha para o culto, dar glória a Deus e aleluia. Aliás, irmão, no culto é lugar da gente dar glória a Deus e aleluia, tá? Amém? Como diz o pastor Marco Feliciano, pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Culto é lugar de dar glória a Deus, aleluia. Só que quando a porta abre, você tem um carro bom, casa boa, emprego bom, conta boa, um nível de conhecimento bom. Cadê tua paixão pela pessoa do Espírito Santo? Quantas pessoas trocou a paixão pela presença do Espírito Santo por causa de um curso de teologia? Por causa de um ambiente que ela mudou. Eu só frequentava o ambiente ralé, agora está frequentando o ambiente de pessoas que recebem com mais de... fazendo conta na cabeça aqui, 5 dígitos. Pior do que quem perde a presença do Espírito Santo porque pecou, é quem deixa de valorizar a presença de Deus, porque Deus abençoou. Quero dizer algo para vocês, guardem no coração, irmão. Eu não quero que essa igreja encha de pessoas, mas que no culto não tenha a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Por que Davi está dizendo, não tire de mim o Espírito Santo? Porque Davi sabe, irmão, que quem adestrou o dedo dele para as batalhas foi o Espírito Santo. Quem capacitou ele para compor e para tocar e para adorar foi o Espírito Santo. Quando ele pisou o pé pela primeira vez no palácio, na frente de Saul, possesso por demônios, quando ele tocava e o demônio saía, não era ele, era o Espírito Santo na vida dele. Quem capacitou ele para acertar a pedra na testa de Golias foi o Espírito Santo. Porque no dia que Samuel foi para a casa dele, a Bíblia diz que Samuel foi lá e deitou um vaso de azeite na cabeça de Davi. E daquele dia em diante, o Espírito Santo se apossou da vida de Davi. Daí para frente, irmão, é tudo sobre o Espírito Santo. Que essa seja a sua oração. Porque tudo que marcou a sua história foi por causa da presença do Espírito Santo. Eu posso testemunhar aqui, irmão. Eu nunca fui afoito a ler, afinco a ler. Eu acho que o termo é isso. Não tinha afinidade de ler. Bíblia, não entendia muita coisa não. Mas eu sei, irmão, que depois da experiência com o Espírito Santo, tudo mudou. Passei a ler e a facilidade com que eu entendia foi sobrenatural. Tony é inteligente. Não. O Espírito Santo. Quem te sustenta?
O Espírito Santo. Quem te usa? O Espírito Santo. Você pode passar por tantas coisas na sua vida, mas você não pode esquecer do teu relacionamento com o Espírito Santo. Fique de pé. E aí quando no Salmo 51, Davi fala assim, Deus, imagina Deus ouvindo lá do céu. O que, Davi? Oh Deus, não me lança fora da tua presença. Não me rejeita na tua presença. Eu quero ter acesso à tua presença. Eu não quero perder o acesso à tua presença. Eu não quero que o Senhor tire de mim o Espírito Santo. Porque chega um tempo do relacionamento com Deus que nós sem Ele, se tirar Ele, não sobra mais nada de nós. Não sobra nada de nós. E eu quero orar contigo. Não sei se você passou por pecados, não sei se você se perdeu no seu propósito, mas eu sei de uma coisa. Deus está aqui dizendo para você, você tem acesso à minha presença. Para nós, o que a gente acha caro é o sofá, a geladeira, o que é bem íntimo meu, o que é bem íntimo de Deus, o que penetra as profundezas de Deus, como está lá em Efésios, é o Espírito Santo. E ele diz, você pode ter acesso novamente. Você precisa de unção. Deus tem unção para te dar. Você precisa de capacitação. Deus tem capacitação para te dar. Você perdeu o desejo pelas coisas de Deus, porque você se envolveu por tantas coisas. Isso quer dizer que você deixou de escutar o Espírito Santo. Hoje Ele tem renovação para a sua vida. Eu quero orar com você. Aleluia. Põe a mão no teu coração. E aí, ele diz, Deus não rejeita um coração aquebrantado. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo está dizendo para você, filho, eu estou aqui. Você quer inspiração? Você quer intimidade? Você está valorizando ainda a minha presença? Quantas vezes a gente chega no culto, irmão, não valoriza a presença de Deus? E não só no culto, quantas vezes essa presença vem no quarto, essa presença vem no trabalho, e a gente não está sensível. O que Davi me ensina aqui, é que por mais que o homem às vezes vá por caminhos negros, se ele deseja, se arrepende, deseja o Espírito Santo na vida dele, acesso à presença de Deus, ele recebe. Ele recebe. Ore agora no nome de Jesus. A oração que essa palavra lhe direciona, a oração que o Espírito lhe direciona. Se você precisa hoje de renovação na sua fé, de renovação na unção de Deus na sua vida, se você precisa se reencontrar com o que você já foi um dia, o Espírito Santo que já te usou um dia está aqui para te renovar mais uma vez. Aleluia, glória a teu nome, Jesus. Se você precisa de misericórdia, porque você se sente tão culpado pelos erros que você cometeu, e isso é verdade, hoje é dia de quebrantar, hoje é dia de dizer, Deus, é isso aí, sou eu, estou aqui, mas eu recorro à multidão das tuas misericórdias, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Devolve a alegria da tua salvação. A alegria de saber que é salvo.
A alegria que vem com a salvação da nossa alma. Eita glória. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, abençoa teu povo, a nossa vida. Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo nos leva à caminhada da intimidade.